E aí, tudo bem com vocês? Nessa aula, vamos falar sobre os números decimais finitos e os decimais infinitos. Bora lá? Lembrando que eu falei para vocês sobre as dízimas periódicas. As dízimas periódicas podem estar escritas na forma de fração geratriz ou na forma de número decimal. Quando estiver escrita na forma decimal, colocamos 3 pontinhos no final para indicar que os algarismos se repetem infinitamente. Vamos lá notar as diferenças entre um número decimal finito e uma dízima periódica simples ou composta. É muito tranquilo essa matéria. Os números decimais finitos, ele tem um fim, ele não continua, ele não tem um sinal de reticências, beleza? E os números decimais finitos, a gente pode escrever ele na sua forma fracionária. Nesse caso são números o quê? Racionais. Os números decimais finitos é bem tranquilo para a gente fazer a transformação. Basta você copiar o número por completo e colocar por baixo o 10. Por quê? Porque eu tenho um número após a vírgula, um zero. Cabe simplificação, a gente pode simplificar por 5, tanto em cima quanto embaixo, que é meio. Beleza? Os números decimais finitos seguem essa regra. 0,25, eu copio o número. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2, então eu vou acrescentar 2 zero. Cabe simplificação. 25 dá por 25, que é 1. 100 por 25 é 4. Mesmo caso, copio o numeral. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 números depois da vírgula. Acrescento 2 zeros. Cabe simplificação, certo? Posso começar simplificando aqui por 25. 75 por 25 é 3, 100 por 25 é 4. 0,125 é um número decimal finito. A gente percebe que em nenhum dos casos você encontra o sinal de reticência. Nesse caso, basta eu copiar o número. E quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 3. Eu acrescento 3 zeros. Beleza? Tranquilo? Cabe simplificação, eu deixo essa para vocês. As dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas podem ser classificadas em dízimas periódicas simples ou dízimas periódicas compostas. Também é bem simples. Quando é que a dízima periódica vai ser simples? A gente vai notar que na dízima periódica, a gente vai ter sempre o quê? Um período. O que é período? Aquele número que se repete ou aqueles números que se repetem. Nesse caso aqui, as dízimas periódicas simples se diferem das compostas pelo seguinte: quem é o meu período aqui? Eu tenho um número se repetindo e esse número é o 3. Como eu tenho 3 se repetindo, ele começou a se repetir logo depois da vírgula. Nesse caso, ela é simples. Se a gente notar os demais, olha, por que são classificadas como dízimas periódicas simples? Porque o período começa logo após a vírgula. Nesse segundo caso, o meu período é o 4 e o 4 começa logo após a vírgula. No terceiro exemplo, eu tenho 0,34, 34, 34 se repetindo infinitamente. Nesse caso, o meu período é o 34 e o 34 começa logo depois da vírgula. Essa é uma das características das dízimas periódicas simples. Eu tenho 1,2222 infinitamente, o meu período é o 2 e começa logo depois da vírgula. Eu tenho 2,777, é uma dízima periódica simples, o meu período é o 7 e começa logo depois da vírgula. Muitos alunos ficam assustados quando pegam um número maior e ficam em dúvida se é simples ou se é composta.
Mais uma vez, vai ser simples quando o meu período começar logo após a vírgula. Nesse caso, eu tenho o número 234,193, olha, 193, 193. Então, o meu período 193 começou logo após a vírgula. Por isso, é uma dízima periódica simples. Então, oposto a simples, a dízimas periódicas compostas, o meu período não vai começar logo após a vírgula. Ele vai ter o quê? Um intruso ali entre eles. No meu primeiro exemplo, eu tenho 3,12555. Quem é o meu período? O meu período é o 5. Perceba que eu tenho o quê? Eu tenho 2 intrusos entre a vírgula e o meu período. É isso que define que são dízimas periódicas compostas. Meu segundo exemplo, 1,786333. O meu período é o 3. Entre a vírgula e o meu período eu tenho 786. 3,0121212. Quem é o meu período? O 12. E eu tenho um intruso entre ele. Por esse motivo, é dízima periódica composta. Assim como 0,34,34,48484848. Dízima periódica composta. O meu período é o 48 e eu tenho um intruso que é o 3. 0,23555. Quem é o meu período? O 5. E eu tenho aqui o 23 como intruso. Isso define dízimas periódicas simples e composta. Júlio, qual é a diferença para a resolução de ambas? As dízimas periódicas simples é bem tranquilo. Basta a gente definir quem é o período e para cada período colocar um 9. No primeiro exemplo, o meu período é o 3. Eu tenho um único período, então eu vou copiar o meu período. Quantos períodos eu tenho? Um único período, que é o 3. Um 9 para cada período. Beleza? Cabe simplificação, eu deixo as simplificações para vocês. Meu período aqui, ó, 0,444, é o 4. Copio o meu período. Quantos períodos eu tenho? Um único período. 0,343434. Quem é o meu período? Meu período é 34. Quantos períodos eu tenho? Eu tenho 2. Eu tenho o período 3 e o período 4. Então, um 9 para cada período. Agora, nós temos aqui uma dízima periódica simples que eu tenho um valor inteiro antes da vírgula. Nesse caso, basta eu copiar até o meu período não é o 2, eu copio o número até o meu período, retiro quem não faz parte do período. Quantos períodos eu tenho? Um único período. 12 menos 1 é 11 sobre 9. Beleza? Mais um exemplo para vocês. Eu tenho um número inteiro, que é o 2, e eu tenho logo depois da vírgula o 7, que é o meu período. Então, eu vou copiar o valor todo até o meu período, vou tirar quem não faz parte do meu período. Quantos períodos eu tenho? Um período, 9. 27 menos 2, 25 sobre 9. Nesse caso aqui, eu tenho um número inteiro, 234, e tenho o meu período. Então, eu vou copiar o número até o final do meu período, que é o 3, certo? Vou tirar quem não faz parte do meu período e vou colocar um 9 para cada período. Nesse caso, eu tenho quantos períodos? 3 períodos. Então, eu coloco 3, 9. Beleza? Dízimas periódicas compostas. Também é bem simples, a gente vai seguir o raciocínio das dízimas periódicas simples que tem números inteiros. Como que a gente resolve isso? A gente vai copiar, vai primeiro definir onde está o meu período. Nesse caso aqui, o meu período é o 5. Eu vou copiar até o 5. Vou tirar fora agora quem não faz parte do meu período. Olha,
quem não faz parte do meu período? Tudo isso aqui, ó, não faz parte do meu período. Então eu vou tirar fora todo mundo que não faz parte do meu período. Quantos períodos eu tenho? Que é o 5, 9. E eu tenho 2 intrusos entre o período e a vírgula. 2 zeros, 1 zero para cada intruso. Mais uma vez para vocês fixarem. Vou copiar todo o meu número até o período, então eu tenho 1, 7, 8, 6. Quem é o meu período? 3. Vou tirar fora quem não faz parte do período. Quantos períodos eu tenho? Eu só tenho 3 como período, 9. Quantos intrusos eu tenho? 3 intrusos, então serão 3 zeros. Beleza? Próximo, eu vou copiar o meu numeral todo até o meu período. Quem é o meu período? É o 12. Vou tirar fora quem não faz parte do período. Olha, quem não faz parte do meu período? O 30. Vou tirar fora o 30. Quantos períodos eu tenho? Olha, 12, 12, 12. Eu tenho 2 períodos. 2, 9. Quantos intrusos eu tenho? Entre a vírgula e o meu período, eu só tenho um intruso. 1 zero para ele. Beleza? Próximo exemplo, eu tenho 0,3, 48, 48, 48. Eu vou copiar o valor total até o meu período termina em 48. Vou tirar fora quem não faz parte do período, que é o 3. Quantos períodos eu tenho? 48, eu tenho 2 períodos. Quem não faz parte do meu período, o meu intruso, eu tenho um intruso, 1 zero para ele. Beleza? 0,23555. Vou copiar o meu valor todo até o meu período, que é o 5. Vou tirar fora quem não faz parte do meu período. E quantos períodos eu tenho? Tenho um único período, que é o 9, que é o 5. Vou colocar um 9 para cada período e um 0 para cada intruso. Eu tenho 2 intrusos. Uma observação bacana para vocês agora é o seguinte: isso pode aparecer escrito para vocês para definir o período de uma outra forma. Vou pegar o primeiro exemplo, claro, da simples, 0,333. 0,333 pode aparecer assim para vocês. Esse travessão em cima do 3 significa que é o 3 que está se repetindo. Beleza? Eu vou pegar um exemplo da composta. Vou pegar o primeiro exemplo lá das compostas, que é 3,125. Se vier um travessão no 5, eu estou determinando que quem se repete é o 5, o período é o 5. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Na próxima passarei uma lista de exercícios com resoluções para vocês. Bacana? Até uma próxima.